Na aula 3 da análise combinatória, tratamos sobre a questão da combinação e na combinação falamos sobre o número binomial. Agora, essa aula 4 ela vai estar baseada em trabalhar com o binômio de Newton e o seu desenvolvimento. Então, vamos começar. O binômio de Newton é qualquer potência escrita na forma a mais b elevado a n. Claro, o a e b são pertencentes aos reais e o n é um número pertencente aos naturais. No ensino fundamental, a gente começou a falar sobre a questão desses binômios. Então, no ensino fundamental, a gente viu como resolver, por exemplo, um a mais b elevado a zero. A gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. A gente também viu como resolver um a mais b elevado a 1. Isso dá simplesmente a mais b, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Depois a gente fez o desenvolvimento da soma do quadrado da soma, né? Que seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E depois a gente viu o cubo da soma de dois termos, que seria o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, esses desenvolvimentos a gente consegue trabalhar com eles justamente por conta da facilidade de se lembrar dessas regrinhas práticas para poder resolver. Agora, para quando você passa do grau 3, onde o expoente vai ser 4, 5 e assim sucessivamente, já não é mais possível ficar desenvolvendo essas regrinhas de cabeça. Então, aí vem a ideia do binômio de Newton. O que seria a ideia do binômio de Newton? Para o binômio de Newton, o que a gente vai fazer é começar a desenvolver produtos onde eu tenho valores que são maiores do que o elevado ao cubo. Então, vamos pensar aqui, ó. A mais B elevado à quarta. Como que eu resolveria um A mais B elevado à quarta? Eu teria que fazer 4, 0, A quarta, mais o número binomial 4, 1 ao cubo B, mais 4, 2 A quadrado, B quadrado, depois 4 e 3, aqui A, B ao cubo, mais 4, 4, B a quarta. Então, percebam que quando eu desenvolvo um binômio de Newton, eu tenho que o meu A, que é o primeiro termo, ele vai decrescendo o expoente, 4, 3, 2, 1, até que ele desaparece quando é zero. E você tem o B, que parte do zero e vai aumentando o expoente até chegar no expoente 4. Só que, além disso, a gente tem os números binomiais aqui que fazem o papel do nosso coeficiente. E a gente sabe que o número binomial, pela aula anterior, ele é nada mais nada menos do que a escrita de um numerador e da classe binomial para quando você tem essa parte interior aqui. Então, isso aqui seria mesmo que uma combinação de 4 tomado 0 a 0. Isso aqui é o mesmo que 1. Se eu pego o próximo, vai ficar 4, e aí eu tenho que é o mesmo que uma combinação de 4 tomado 1 a 1. Isso vai ser 4. Depois eu vou ter o 4, 2 a 2, que vai ser o mesmo que uma combinação de 4 tomado 2 a 2, que é o mesmo que 6. E aí depois, pelas propriedades do complementar, eu tenho que 4 tomado 3 a 3 vai ser igual a exatamente o mesmo valor de 4. E depois o 4, 4 a 4, vai ser o mesmo que a combinação de 4 tomado 4 a 4, que de novo vai ser 1. Então, a escrita desse número binomial vai nos dar os coeficientes onde eu tenho os valores que vão ser representados. Então, agora eu posso escrever que A mais B a quarta vai ser 1 a quarta mais 4 ao cubo B mais
6a ao quadrado, b ao quadrado, mais 4ab ao cubo, mais 1b à quarta. É claro que a gente não precisaria ter escrito 1 aqui, eu só estou representando para mostrar que os elementos que estão presentes aí, todos eles têm coeficiente que são, na verdade, a resposta de um número binomial. Generalizando, o que a gente pode fazer é o seguinte. Dizer que para todo a mais b elevado a n, nós vamos ter o número binomial representando o coeficiente e os expoentes do primeiro termo, eles vão sempre decrescendo e os do segundo termo vão aumentando, ou seja, vão na ordem crescente. Então, a gente teria algo desse tipo aqui. Até chegar em nk a n menos k, b sendo o valor de k, mais o valor final, que seria um n tomado n a n menos n, vezes o b elevado a n. Esse seria a nossa forma geral de um binômio de Newton escrito na sua forma. Então, com isso, a gente tem como resultado aí da generalização o seguinte: os coeficientes mantêm o numerador n e a classe do número binomial p, ela oscila de 1 em 1, de 0 até n. Então, o nosso primeiro sempre vai manter o nosso numerador como n. Agora, nossa parte de classe do número binomial, ele vai ser justamente começando em 0 e ele vai caminhar até chegar ao ponto, oscilando de 1 em 1, para chegar em nn. Essa é a nossa primeira ideia. Para quem? Isso para os nossos coeficientes. Além disso, eu tenho que o meu expoente do primeiro termo, que seria o a, o expoente do a, ele vai oscilando de 1 em 1, desde n até chegar em 0. Esse aqui seria do meu primeiro termo. Então, o expoente decresce. De 1 em 1. E, no caso do segundo termo, aí é o contrário. Ele começa do 0 e oscila de 1 em 1 até chegar no b elevado a n. Então, o segundo termo, ele vai trabalhar no sentido oposto do primeiro. O expoente, então, ele vai crescer de 1 em 1 até o fim, até chegar ao valor de n. E aí, existe a possibilidade de calcularmos o que a gente chama de termo geral, que é quando você quer encontrar um termo específico dentro do desenvolvimento do binômio de Newton. Então, nem sempre é necessário desenvolver o binômio de Newton de forma geral para você encontrar um termo específico que você procura. Então, como que seria a caracterização de um termo geral? Para poder trabalharmos com o termo geral, a gente vai fazer a seguinte solução. Quando você tem um termo geral de k mais 1, ele vai ser nada mais, nada menos do que nk a n menos k bk. Então, a ideia é que, se eu quero encontrar o quinto termo, eu vou ter que usar o k igual a 4, porque 4 mais 1 dá 5. Então, o T5 me faz buscar um k igual a 4. E aí vai depender de qual é o n do meu desenvolvimento do termo do binômio de Newton. Então, se eu tiver o n e tendo o primeiro termo e o último termo, eu consigo chegar no valor do termo geral. Então, cuidado com isso, hein? Se eu quero o quinto termo, o meu k vai ser sempre igual a 4. Se eu quero o oitavo termo, o meu k vai ser sempre o 7.
Então, o K é sempre um valor a menos do que o valor do termo que você procura. Agora a gente pode pensar no seguinte: o que vem a ser o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal, ele ajuda na questão de desenvolver os coeficientes que vão ser usados no binômio de Newton. Como assim? Quando a gente começou a fazer o desenvolvimento lá do binômio de Newton, a gente fez que A mais B elevado a zero dá 1. A mais B elevado a 1 vai dar 1A mais 1B. Quando eu faço A mais B elevado ao quadrado, eu tenho o 1A ao quadrado mais 2AB mais o B ao quadrado, 1B ao quadrado. Quando eu faço ao cubo, eu tenho 1A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais 1. Se nós olharmos apenas para os coeficientes que estão expostos aí, a gente vai chegar numa conclusão interessante. A gente vai conseguir montar um triângulo. E esse triângulo é conhecido como triângulo de Pascal. Olha só, eu posso montar ele tanto sendo um triângulo isósceles, quanto montando a partir de um triângulo retângulo. De modo que o A mais B elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Só vou ter um termo. Agora, A mais B elevado a 1, agora eu já tenho dois termos e os dois termos são iguais a 1. E assim sucessivamente. Então, eu consigo montar dois triângulos, seja eles isósceles ou retângulos, de modo que eu use apenas os valores dos coeficientes. E aí, se eu for observar, esse triângulo de Pascal pode ser escrito, inclusive, na forma do número binomial. Então, o número binomial ele tem como consequência aí os valores de 1 para quando A mais B elevado a zero, 2 para quando eu tenho esses valores, e aí eu posso pensar no seguinte: quanto seria a soma desses termos de modo geral? A soma dos termos de modo geral poderia ser escrita da seguinte maneira. Voltando aqui na página anterior, a gente teria 2 elevado a zero, que dá 1. Aqui, 2 elevado a 1, que dá 2. Quando eu faço 1 mais 1 aqui, eu tenho 2. Quando eu faço 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4. Para essa linha aqui, 2 elevado ao cubo. Então, a soma dos termos aqui, ó, vai me dar justamente 8, que é 2 elevado ao cubo. Aqui, 2 elevado à quarta. E aí já vai dar 16. 5 mais 5, 10, mais 6, 16. E assim sucessivamente. 2 à quinta, isso aqui então vai dar 32. E 2 à sexta, que isso aqui vai dar 64. Então, a ideia básica é que a soma de cada linha dê justamente o 2 elevado a n, onde o n vai ser justamente o expoente que nós estamos usando nos nossos desenvolvimentos do binômio de Newton como sendo o nosso expoente. Então, é importante saber disso porque às vezes ele pede a soma dos coeficientes de uma linha específica ou mesmo a soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio de Newton. Então, basta saber que é só jogar o 2 elevado a n. Então, voltando lá, aqui é a mesma situação, né? 2 elevado a zero, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo. Isso também a gente pode usar como a soma dos números binomiais de uma linha específica. Então, não preciso fazer a conta de 1 por 1 para dar o resultado. Eu só preciso fazer o atalho, que seria falar que cada linha tem o valor de 2 elevado a n. Propriedades, então. Primeira propriedade importante aqui para a gente utilizar é a que a gente já falou anteriormente, do número binomial. A primeira propriedade, então, vai dizer que se eu tenho um número binomial np, isso vai ser igual ao n de n menos p, que seria o complementar dele. Essa propriedade já foi estudada nos números binomiais. Além disso, eu tenho a propriedade relativa ao meu triângulo,
que seria isso? Sempre que eu tenho a soma de dois números do meu triângulo de Pascal, ele vai dar exatamente o seu número que acompanha na linha de baixo, exatamente no seu meio. Então, assim, ó, 1 mais 1 dá 2. Se eu fizer 2 mais 1, isso aqui dá 3. Se eu pegar 4 mais 6, isso aqui tem que dar 10. Se eu pegar 10 mais 10, isso aqui tem que dar 20. E para qualquer valor, ó, 1 mais 5 tem que dar 6. Se eu pegar 3 mais 3, aqui também vai dar 6. Essa propriedade ela é reconhecida como uma relação de Stiefel. Então, quem seria a minha relação de Stiefel? A relação de Stiefel nada mais é do que quando eu tenho um número binomial n-1, p-1, e eu adiciono n-1, ou seja, na mesma linha, só com o elemento à frente, p, ele sempre vai ter como resultado o valor da linha de baixo exatamente na posição P. Então, essa é conhecida como relação de Stiefel. Muito interessante e muito boa de ser usada quando você tem que produzir esse triângulo de Pascal e para ganhar tempo você não precisa desenvolver todo o número binomial, você vai fazendo pela soma deles. Outra propriedade importante que a gente já apresentou, que seria a soma dos coeficientes da linha n de um triângulo de Pascal. Então, a gente já sabe que basta colocar a soma dos valores da linha como 2 elevado a n. Então, aqui eu teria 2 elevado a 0, que é 1. Aqui 2 elevado a 1, que é 2. Aqui 2 elevado ao quadrado, que é 4. E aqui 2 elevado ao cubo, que é 8. Então, se eu pegar esses números aqui e desenvolver, eu vou chegar. Então, generalizando essa ideia, eu tenho que, se eu tenho uma linha aqui que vai de n0 até o valor de n tomado n a n, eu tenho então que a soma dele vai ser um 2 elevado a n. Essa é a ideia para generalização. Queria agradecer aí a atenção de todos e dizer que a gente continua trabalhando aqui firme para que você tenha cada vez mais o conteúdo necessário para chegar no Enem e sair muito bem e, além disso, estar se preparando aí para outros vestibulares que você vai encarar aí durante esse ano letivo. Obrigado.